O Salmo 90, versículo 12, ele diz assim: Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Moisés, o homem de Deus, ele escreveu este salmo já numa idade avançada. O interessante é que ele pede para que ele tenha sabedoria durante os seus dias. E nós podemos ver o contexto desse salmo quando ele contrasta o pequeno período que temos de vida com a eternidade do Deus Todo-Poderoso. Com a eternidade, com os dias sem fins do Todo-Poderoso, do Eterno. Ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés, ele não tinha ideia do que era uma eternidade, assim como nós também não temos. E ele fala então de eternidade a eternidade. E ele contrasta essa eternidade com os finitos dias que a humanidade possui. E dentro deste contexto, neste mesmo salmo, ele fala na sua oração, ele diz: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a viver o dia a dia, olhando para a minha história, para que eu possa contemplar o meu futuro. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, para que eu não caia nos mesmos erros que eu caí quando eu era mais jovem. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, para que eu viva uma vida de ascendência, de crescimento, onde eu possa desfrutar da minha experiência, do dia a dia dos meus anos passados, para que eu viva os que eu tenho pela frente com sabedoria, com prudência e com integridade. Que eu viva de maneira a saber usufruir do dia a dia, das bênçãos do dia, das bênçãos do momento, das alegrias que eu tenho naquele dia em que eu estou vivendo. Ensina-me a contar os meus dias para que eu veja o meu futuro de uma forma que o passado me dê esperança. Que eu viva olhando para o futuro de uma forma que eu possa corrigir os meus passos com o aprendizado que eu tive na minha vida passada. Ensina-me a contar os meus dias de uma forma tão empolgante que eu saiba viver dia a dia com muita intensidade. Nós, nessa nossa geração, nós nunca convivemos tão de perto com tantas incertezas, com tanta dificuldade, com tanto luto. Todos os dias recebemos notícias de um amigo, de um parente, de um colega, de um desconhecido, de um anônimo, de um famoso, de um rico ou de um pobre que morreu, que está entubado, que está internado, famílias em luto, filhos ficando órfãos, pais perdendo filhos. É uma tristeza contínua. E se nós não tivermos esperança, nossas emoções ficarão sobrecarregadas de angústia. E a ansiedade então invadirá nossa alma de uma forma tão grosseira que nós viveremos os nossos dias enclausurados dentro de um casulo, com emoções reprimidas e com um medo constante de viver, de sobreviver, de sair, de ir e de vir. Estamos vivendo numa ditadura do medo, onde a depressão e a ansiedade tomam conta das nossas emoções e não sabemos contar os nossos dias de maneira sábia, de maneira onde podemos viver livremente, viver em paz, abraçar os filhos, abraçar os pais,
abraçar a quem amamos e visitar pessoas distantes que não querem receber as visitas e nem nós queremos ir com medo de um vírus ainda desconhecido. Temos grandes desafios. Desafio de viver, desafios de sobreviver, desafios de sonhar, desafios de fazer planos e projetos. Porque fazemos planos hoje sem saber o que acontecerá conosco amanhã, na semana que vem ou com quem nós amamos. Para onde está indo a nossa esperança? O que faremos? O que seremos? O que faremos quando isso passar? Quem seremos depois disso? Quem somos hoje? Como viveremos o amanhã se hoje nós não temos esperança? E andamos preocupados, cabisbaixos, aterrorizados. E Moisés, num clima tenso também que ele passou durante toda a sua trajetória, ele fala já numa idade avançada: ensina-me. Ele ainda estava aprendendo. Ensina-me. Ele ainda estava buscando sabedoria. Ensina-me. Ele ainda buscava conhecimento. Ensina-me. Ele ainda buscava aprendizado. Ele era um aluno da vida. Ele era um aluno de Deus. Ele era um aluno do propósito. Ensina-me. Ensina-me a viver o dia a dia, a contar o dia em que eu vivo, para que eu alcance dias mais felizes com sabedoria. Que possamos ter fé, sabedoria, saber seguir em frente, saber dominar o medo e nos livrar desta prisão angustiante que a ansiedade e a depressão têm levado a todos os cantos. Que possamos entender que Deus, dentro da sua bondade e misericórdia, mesmo que não consigamos vê-la nos noticiários, nas TVs e na internet, mas pela fé podemos enxergar um Deus bondoso e misericordioso, que deixou o homem fazer as suas próprias escolhas, e o homem chegou onde está hoje. Mas que mesmo assim, ele ainda está atento às nossas necessidades e nos ajudará a contar os nossos dias para que possamos viver dias melhores. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você tenha sabedoria no dia a dia para viver com intensidade e para a glória dele. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor João Carlos e você está no canal Falando de Vida. Faça, inscreva-se, deixe o seu like, nos ajude a pregar o Evangelho. Um grande abraço, muito obrigado. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.